Ele é Se esses consultor. bastidores Não, e ele concorda falassem, comigo, aí dá corda. Aí eu vou falando mais. Alex Geraldo é consultor e especialista em estratégia em vendas e está aqui para falar hoje de uma coisa muito interessante, tá? Como a inteligência artificial, essa grande revolução hoje, né, que o mundo discute, ela também pode estar à frente para 2026 no que diz respeito a ser utilizada para potencializar as suas vendas. Isso mesmo, colocar você em evidência em relação ao mercado. ChatGPT, a Thaís botou até uma matéria da DW agora, o quanto as pessoas estão incorporando algumas palavras no seu dia a dia. O Google Gemini, o Perplexity, se eu falei errado, depois você corrige aí para mim, Alex. Mas todos eles podem influenciar também em algoritmos que podem ajudar a vender o seu produto, a sua ideia, o seu serviço. E aí eu pergunto já de primeira, Alex, quando a gente fala que as ferramentas têm esse potencial, não quer dizer que o mercado já compreenda que isso é possível. Agora, é uma necessidade num universo tão competitivo também conhecer essa realidade, né? Muito bom dia. Bom dia, Alex, bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Marcos, bom dia Thaís, audiência aqui da Rádio Mix. Né? É importante você falar isso, Marcos. A gente tem umas projeções, uns dados globais de estudo sobre o uso da inteligência artificial, Thaís. Tem uma projeção de crescimento do mundo, assim, diz que o PIB até 2030 ele vai crescer 26% só por causa do uso da IA, né? O impacto da IA nas organizações, nas empresas. Né? Diz que vai ter um valor agregado na economia global de cerca de 16 trilhões de dólares. Né? No Brasil, ele vem esse crescimento também dessa adoção, mas 72% dos executivos brasileiros ele vê a IA como prioridade de investimento já para esse ano 2025 e 2026. Né? Só que 58%, Marcos, ele está ainda querendo entender como é que funciona isso. Né? Então, grandes mercados mais maduros, eles estão usando realmente a IA para alavancar principalmente a sua eficiência nos negócios. E se as empresas, os gestores, os líderes, vendas estratégicos, eles não aderirem às ferramentas que tem mais modernas, que vêm numa evolução muito exponencial nos seus negócios, eles correm o risco de ficar para trás. A gente costuma dizer, Thaís, que não é a IA que vai substituir um homem ou uma mulher, mas um homem com a IA, ele vai substituir outro homem ou outra mulher que não está usando a IA. Alex, vamos trazer 2 pontos aqui. O primeiro é, quais são os setores, as atividades que já estão mais introduzidas na inteligência artificial, ou já introduziram mais a inteligência artificial aqui no Brasil atualmente, você pode falar até localmente, né? E de que forma, talvez trazendo um exemplo prático, quem ainda não deu esse primeiro passo pode começar a testar ou a implementar no seu negócio? Sem dúvida, né? Primeiro dizer que a IA começou, não é de agora, né? Ela, desde a década de 58, da década de 50, 60, que vem se pesquisando a IA, né? Nos anos 2000, isso avançaram bastante. Grandes empresas, quando você recebe lá, não sei, Thaís, Marcos, você recebe notificação da Shopee aí, da Amazon no seu aplicativo, eles estão usando IA para fazer recomendações dentro do seu hábito de consumo. Toda vez que você vê seu Netflix, Amazon Prime, né? Você vai as recomendações, né? Tá recomendando, Alex, você já assistiu Stranger Things? A quinta temporada aí tá chegando, vamos assistir. Então eles estão fazendo uso da IA para fazer recomendações também. Eu vim para cá, botei o Waze lá para poder chegar rapidinho aqui, né? E vi o melhor caminho. Inclusive era um caminho que eu não costumava usar, mas ele tá usando a IA, né, para me ajudar a chegar mais cedo aqui nos estúdios, né, da Rádio Mix. Então, as empresas precisam também aderir, só que essa IA era muito mais interna, né, para gerar dados internos. As empresas têm que usar a IA agora para gerar muito mais conteúdo, muito mais informação. Né? A gente costuma usar, primeiro assim, terminei uma especialização em IA para negócio, e eu perguntei para o professor, mas como é a IA mesmo assim lá no fundo? Ele disse, a IA, Alex, 80% é estatística, para fazer previsão. Eu disse, e os outros 20%? Ele disse, estatística avançada. Eu digo, tudo bem. Tudo então, estatística. Ou seja, né, o que hoje a gente chama de algoritmo já vinha sendo pesquisado pelos especialistas há muito tempo pelos números, né? Eles já indicavam tendências de mercado e também tendências de consumo. Alex, como é que a gente vai, de algum modo, tratar desse tema para uma realidade comercial, onde muitas vezes o comerciante, o empresário, ele já vive, né, pressionado por uma demanda grande de prestadores de serviço. Ele não vai ter uma equipe de IA na sua empresa, né? Tudo indica que ele deve terceirizar isso?
Ele pode, depende do porte das empresas, né? É verdade, pergunta muito, muito importante e muito pertinente. Vai depender muito do perfil do empresário. A maioria dos nossos empresários aqui de Alagoas, ele é o empreendedor, né? É o cara que faz tudo sozinho, né? Puxa as pessoas da família, então às vezes ele, não, isso não dá para matemática, então ele gosta de falar muito e bota no marketing. Olha que loucura, né? É verdade. É assim que acontece, né? Eu tenho um sobrinho de 16 anos que é muito bom nisso, deixa que ele vai deixa cuidar assim. disso, né? Aí o outro é bom em matemática, bota na contabilidade. Avalia pelas habilidades. Vai harmonizando, né, dentro da família. Mas aqui você está falando de algo profissionalizado. E analisar dados não é para qualquer um. É verdade. E aí vai uma coisa muito importante que você falou, duas coisas. Primeiro que o acesso agora a IA, assim, a gente está vendo um estudo que é o acesso às tecnologias. Por exemplo, o Netflix, para chegar de 1 milhão de usuários, foram alguns meses, né? O Instagram também, alguns anos. O ChatGPT, quando lançou e baixou, em um dia, ele chegou a 1 milhão de usuários, né? Então, ele é acessível, ele é de graça, né? Então, essa é uma informação importante. E eu costumo dizer que a IA, o ChatGPT, você fala muito bem, perplexed, né? Você fala muito bom, às vezes diz que não gosta de falar muito inglês, né? Prefere o português, Mas né? ele está treinando Ele bem, tá ele está demais, né? Tem a Titia Gabi aí, né? Ele aproveita essas palavras americanizadas aqui, né? Para testar. Ele está falando muito brand, target, né? Agora não está usando mais job, não, né? Que, ficou... então, o que prostituído. Então, o que acontece? Mas olha lá, tá de graça. Sabe o que eu penso como é? Sempre, todo empresário fala assim, quem está ouvindo aí, empresário que está ouvindo a gente aqui, ele fala sempre assim, poxa, eu queria uma outra pessoa que pensasse como eu, que tivesse as minhas ideias. Eu queria, se eu tivesse um clone meu aqui, né, minha vida seria melhor. Chegou esse clone. É a IA, é o ChatGPT, é o Gemini, onde você vai botar todas as suas informações dos seus negócios, dos seus clientes, dos seus dados das suas empresas, e aí ele ajuda você a tomar melhores decisões. Então, essa é a ferramenta. Você falou uma coisa muito importante. Sem os dados, o empresário precisa primeiro ter os dados de vendas, dados do consumidor, quem segue ele das redes sociais, quem está deixando de seguir. Sem esses dados, a inteligência artificial também não vai ajudar. Então é importante que ele tenha construção desses dados, e aí a outra coisa é fazer a pergunta correta, né, que a gente chama de prompt, né? Mais uma, né? Exatamente, fazer a provocação o comando, correta. A provocação, exatamente. Então se eu digo lá, me ajude a vender mais, ela não vai te ajudar. Mas se você bota lá o comando ou o prompt, né? Eu sou do segmento de vestuário feminino, eu tenho uma loja aqui no bairro do Jacintinho. No meu Instagram, 90% dos meus seguidores são mulheres entre 25 e 35 anos. No último mês eu vendi mais blusa da cor verde, a cor da moda, eu tô sabendo a cor da moda é verde aí, né? Pro verão. Cor verde. Como eu posso fazer uma postagem que vai ajudar a atender esse público? Aí eu estou colocando dados, estou colocando contexto, estou colocando conteúdo, e aí sim a inteligência artificial vai dar as melhores respostas. Pois é, e a inteligência artificial, gente, ela não vai executar o seu trabalho, né? Ela vai, obviamente, qualificá-lo e fazer você ganhar tempo. Aquele estudo que você pedia e que demorava, às vezes, uma semana, um mês para ter um relatório em uma apresentação, hoje está resumido em alguns minutos, desde que faça o prompt, né, que é essa provocação correta para vir com a resposta. Alex, quando você traz números que são números globais, em termos de Brasil, a gente já está bem localizado nessa discussão, ou a inteligência artificial ainda está caminhando bem a forma brasileira, meio malandramente, para ser compreendida dessa forma? O brasileiro ele tem uma característica assim, em relação ao resto do mundo, né, com questão de maturidade, né? Ele ainda está testando, está aprendendo, está querendo entender como é que funciona, mas no Brasil é engraçado, a gente tem uns problemas às vezes tem falta de emprego e tem gente desempregado, né? Mas falta empregos em algumas áreas estratégicas. Está faltando mão de obra qualificada realmente, não é só o sobrinhozinho, né, Thaís, que entende lá, que fica mexendo, vive no computador o dia todo, mas de uma forma bem estratégica e intencional para se desenvolver resultados. E você falou uma coisa muito importante, Thaís, uma pergunta muito anterior sua. Tudo que eu tiver na empresa que for repetitivo, né, que eu tenho dados para tomar decisões, todas essas tarefas, quer seja na área financeira, na área de compras, na área de marketing, na área de vendas, tudo isso a IA pode e deve ser implementada para ajudar nisso aí. Mas o brasileiro, Marcos, ainda está muito entender o que isso vai dar, tá? Mas os americanos, eles já estão assim, eu vou colocar na minha estratégia agora, no próximo ano, né, 2026, o planejamento, como é que eu estruturo a IA de uma forma intencional, qual é o setor, qual é a área, o que é que eu posso repetir, o que é que eu posso otimizar para tomar as melhores decisões.
experiência da minha empresa, na nossa empresa, né, na Eleve Mais, a gente tem usado muito para dar resultado muito mais rápido. A nossa eficiência, Marcos, tipo assim, o que eu gastava 5 horas para fazer uma tarefa, para fazer um relatório, você falou, para tomar decisões, a gente gasta apenas 1 hora. Então, assim, é uma redução impressionante, de né? 80%, né, de eficiência da gente. Isso sobra tempo, que o empresário reclama que eu não tenho tempo para isso, é justamente que vai dar tempo para ele pensar mais estrategicamente e ser operacional. O tempo que você teria ali para fazer uma planilha, por exemplo, no Excel, para apresentar para um corpo diretivo. Hoje você coloca o teu comando, as informações que se tem, se você for assinante de uma versão do chat ou de outro recurso, de outra ferramenta de inteligência artificial que te entregue conteúdo, informação, você ainda pode usar, nem tem o trabalho de escrever, né, Alex? É só jogar a imagem ali e ele consegue montar a planilha para você. Então, isso é uma eficiência no dia a dia de qualquer profissional que faz a diferença. Eu acho que é fundamental. Agora, uma coisa que ainda me espanta muito é quando eu participo muito de evento, né? E vários eventos eu tive o privilégio de acompanhar palestrantes sobre inteligência artificial. E uma das principais perguntas para iniciar esse momento de palestra sempre é: quem aqui nesse auditório já está fazendo o uso da inteligência artificial no seu dia a dia, no seu negócio? As pessoas estão ainda patinando, sabe, no que diz respeito a se aprofundar nas ferramentas, entender, usando o chat GPT, por exemplo, muito superficialmente, sem a compreensão do que a ferramenta pode realmente entregar. Você falou um estudo aí para tentar entender o negócio. O próprio chat GPT já pode, né, te ajudar nesses estudos. Com certeza, né? As pessoas estão usando, e nada contra isso, né? Mas vou fazer uma receitinha aqui, eu preciso emagrecer, ou que atividade eu posso fazer? Consulta superficial. É muito superficial. E você falou outra coisa muito importante. Por exemplo, a inteligência artificial, a versão paga, né? O gratuito está lá, mas a versão paga é outro resultado. Se você quer desenvolver estratégias e uso de IA, Marcos, intencionalmente no seu negócio para crescer, tem que ser a versão paga. É outro resultado, outro nível, outra diferença, né, para a empresa. Pois é, esse assunto não se esgota aqui, tá? Até porque a gente está amadurecendo, né, a compreensão de como a inteligência artificial deve ser uma ferramenta que nos auxilie no nosso trabalho. Fazer uma revelação aqui importante: às vezes a gente entrevista um médico e aí ele pergunta: nossa, você está preparado? Sim, eu estudo o assunto antes e quando eu tenho dificuldade eu conto com a inteligência artificial para me apontar direcionamentos, para não ficar aqui diante do médico, ele falando aqui o medicinês, né, e ninguém entender nada. Então eu tenho que trazer para uma realidade popular para que o ouvinte entenda. Gostei. E aí eu vou e, obviamente, lanço mão dessa realidade. Pelo menos é uma das situações que eu utilizo. Mas eu aconselho a você, justamente, empresário, enfim, trocar ideias com quem já está um pouco mais avançado, para você sair do modo automático, né? Porque às vezes você fica muito na mão dos fornecedores e eles já usam a inteligência artificial sabendo que no mês tal ele te vendeu tanto e tem acesso às vezes aos seus balanços e sabe que você vendeu um pouco mais e vai te empurrar mais produtos. Então você às vezes entra em negociações sem saber que o fornecedor já está te empurrando coisas porque ele conhece mais do seu negócio do que você mesmo. Então é fundamental compreender essa realidade. Por isso que o Alex Geraldo deve voltar aqui em outras oportunidades para trazer também essas e outras discussões. A gente está até estudando aí com o apoio do que será o 2026, se a gente não cria um quadro dentro do nosso programa aonde fale de inteligência artificial para apontar essa realidade para você também semanalmente dentro do nosso programa. O Alex deve estar nessa relação também. Queria agradecer aí a sua presença mais uma vez, desejar sucesso aí para o próximo ano. Não sei se a gente volta a se ver ainda nesse mês. E claro, 2026 que seja um ano transformador também para você, para sua empresa. Sucesso na caminhada, Alex. Eu que agradeço o convite e o conselho é esse mesmo, né? Tente fazer, mas se tiver dificuldade, contrata um especialista também. Procure ajuda, né? Procure conhecimento. Acho que esse circuito de introdução da inteligência artificial está aceleradíssimo. E quem não buscar se atualizar agora, um ponto que é importante, é uma mudança, uma transformação que engloba todo mundo.
Tá todo mundo começando do zero, meu amigo. Ninguém é especialista, tá todo mundo buscando conhecer as ferramentas, tá todo mundo buscando se aprofundar. Então aproveite esse momento em que tá todo mundo no mesmo nível, para você não ficar para trás lá na frente. Eu tive um professor de matemática, professor Elmo, né? Deve estar ouvindo o programa aí, uma figura. Ele era professor aqui no Colégio Batista. Ele pegou um colega filando, né? Pescando, né? Filando é coisa do passado. Pescando. Então, o cara tinha uma pesca que a estratégia que ele usou na pesca, se você estudasse isso aqui, você não precisava pescar. Então, quer dizer, a gente usava a inteligência de outra forma para burlar. Agora a gente está usando a inteligência para somar. Isso que é o melhor. Grande Alex, sucesso para você, feliz ano novo, feliz Natal. 7h43. Olha, a Med Rádio está